Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de março de 2014, é uma sexta-feira, o verbete de número 2954, ele tem 8 páginas, 47 logias e 11 máximos. O tema é despertamento consciencial e foi elaborado segundo a especialidade autolucidologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Fernanda Schroeder. Está certo? Está errado? Está mais ou menos? Está próximo? Eu treinei muito falar o nome, mas não aprendi direito. É Schroeder, né? Uma coisa assim. Fala aí para todo mundo ouvir. Schroeder, pronto. Então vamos lá. Definologia. O despertamento consciencial. Antes eu quero apresentar para vocês a Fernanda. Fernanda Schroeder, ela é graduada em turismo e hotelaria, ela é brasileira, natural de Curitiba, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2003, docente da Conscienciologia desde 2005 e tenepsista desde 2007. O despertamento consciencial é a saída da consciência intra- ou extrafísica do estado de torpor, inércia, confusão ou subjugação pensênica para a condição íntima de recobramento da lucidez, da capacidade de discernimento e da vontade própria, após período de desequilíbrio emocional, parapsicose pós-dessomática, semipossessão ou possessão consciencial, lavagem cerebral, subcerebral ou paracerebral, devido a auto- ou heteroassédio, ignorância ou crise existencial. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal, de autoconsciência contínua, a remodelagem pensênica, o holopensene planetário patológico, amenizado pela Reorbex. Na fatologia, a retomada paulatina do autodiscernimento pós-crise, o átimo de lucidez, a autoconsciência sobre os atos e fatos circunstanciais, os diferentes níveis de percepção sobre o estado de embaralhamento mental, as etapas necessárias para o desassédio multissecular, o desassédio advindo do autodesassédio, os acontecimentos encantuando a pessoa para o autodesassédio, a catástase autodesassediadora, a viragem assistido-assistente, a saturação das patologias pessoais, que vinha um pouquinho antes, o fato de não existir pulos de maturidade, a necessidade de informação para ocorrer a troca do paradigma limitador para o libertário, a TARES, as publicações, as aulas, debates e dinâmicas da Conscienciologia. Para a fatologia, a qualidade da lucidez extrafísica, a influência das energias gravitantes na lucidez consciencial, a catatonia da consciex, a extrapolação parapsíquica causando extrapolação cognitiva, a deslavagem paracerebral, a paracirurgia, o parapsicodrama, a parasepsia das energias gravitantes, a autoconscientização multidimensional, sendo o real despertamento consciencial. Na argumentologia, nós destacamos aqui várias listagens, começando pelo parágrafo dificultadores, que sob a ótica da intraconscienciologia, a verbetógrafa coloca 20 exemplos de condições dificultadoras para o despertamento consciencial. No parágrafo ocorrências, sob a ótica da experimentologia, ela coloca 3 exemplos de procedimentos ou ocorrências capazes de originar o despertamento consciencial. Em etapas, no contexto da paraterapeuticologia,
coloca 4 etapas em ordem funcional que podem, de acordo com as quais, né, pode ocorrer o despertamento consciencial. Facilitadores, que sob a ótica da discernimentologia, a verbetógrafa coloca 11 exemplos de condições intraconscienciais facilitadoras para o despertamento consciencial. E benefícios, que no universo da evoluciologia, após o despertamento consciencial, a consciência pode vivenciar, por exemplo, 7 condições homeostáticas, e elas estão listadas aqui em ordem alfabética. Na remissiologia, nós destacamos aqui aterrissagem forçada, autovigilância ininterrupta, despertez, recobramento e técnica da desassedialidade direta. Frase enfática: o despertamento consciencial é o passo inicial para o estado de autolucidez efetiva, conquistado a partir das recins ininterruptas, embasadas no autodiscernimento e na vontade decidida. Questionologia: você já vivenciou momentos de despertamento consciencial? Faz uso da razão e vontade para manter o estado autolúcido alcançado? Na filmografia específica, ela sugere aqui 5 filmes para serem assistidos, né, e avaliados. E na bibliografia específica, ela contribui com 7 fontes de referência. Agora vamos ler aqui a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Libertação, renovação, autonomia, autorreflexão, autopercepção, automotivação, autoconsciência, autocriticidade, racionalidade, recobramento, autodesassedialidade, intraconsciencialidade, esclarecimento, autodiscernimento, autolucidologia, antivitimologia, reeducaciologia, holomaturologia, mental-somatologia e paraterapeuticologia. Bom, queremos aqui fazer a divulgação da compra antecipada do léxico de ortopensatas que o professor Valdo está escrevendo e que é considerado por ele mesmo a obra-prima dele, assim, a mais prima de todas as primas, né? Deve ser a primeira prima, né? E eu vou mostrar aqui, eu não sei se dá para ver, mas é pouquinho, né? Não dá para ver muito bem. Então, a gente está fazendo a venda, uma promoção de compra antecipada no tratado do professor Valdo Vieira. O frete deve ser pago pelo comprador. O léxico de ortopensatas, ele vai custar 340 e vai ter um 20% de desconto para quem comprar antecipado. E são 2 volumes, o conjunto todo, essa compra, esse valor dá direito aos 2 volumes, né, que é o tratado do professor Valdo Vieira. As vendas são antecipadas, as vendas exclusivas na livraria da Epígrafe, só que aqui não tem o telefone da livraria Epígrafe. Mas quem tiver interessado, eu acho que não tem problema ligar lá para a recepção, né? Que é o 45 código de área 3525 2652. Depois a gente vai pegar aqui o telefone da Epígrafe e vai passar aqui para vocês. Bom, agora vamos passar, antes de passarmos para perguntas do Teletertulianos, Fernanda, a gente queria saber de você, o que te motivou a fazer esse verbete, o que mudou na tua vida após esse verbete, e quais foram as pesquisas, qual foi o procedimento de pesquisa que você fez para escrever esse verbete? Tá. Então, boa tarde, né, a todos. Desde a época da docência no IIPC, né, os cursos de projeciologia, conscienciologia, eu comecei a ter interesse no tema da parapsicose pós-dessomática, né, mais em relação ao processo da lucidez, porque você acaba, nas práticas energéticas, atendendo muitas consciências extrafísicas, né, que estão nesse processo da parapsicose. E daí a questão eu fui fazendo, né, fui me interessando, fui pesquisando, e eu fui vendo que
esse estado, né, de inércia, de torpor, de confusão mental que a Consciex apresenta, eu comecei a ver que também em outros momentos a gente apresenta, né? Então eu comecei em muitos outros momentos, né? Então eu comecei a ver assim que todo o processo emocional, o quanto isso influencia. Então fui vendo no meu dia a dia, o quanto eu ficava, né, obnubilada e tinha quedas de lucidez por causa do processo emocional, né? Então eu comecei a ver que outra questão, né, o processo do próprio assédio, né, do autoassédio, do heteroassédio, tudo isso ocasiona essa baixa de lucidez, né, essa incapacidade de atuação mais lúcida, né? Então foi isso, e a partir de uma experiência extrafísica que eu tive bem específica, onde foi atendida uma Consciex, onde literalmente, né, a partir de um desassédio, ela teve esse despertamento, né? Ela acordou, né, e eu fiquei assim, como que funciona, né, o processo da lucidez, porque ela tinha uma semiconsciência do que acontecia. Então, aparentemente, ela estava dormindo, mas ela tinha uma lucidez do que estava acontecendo, né? Porque parece que trabalha no paracérebro mesmo, independente da vontade, né? Parece, quando há o desassédio, você está limpando o paracérebro do outro, independente da atuação do outro, né? Porque o outro está ali submerso naquela condição, não tem condição de trabalhar o próprio desassédio, né? E muito a questão, eu vi dos vínculos energéticos, né? O quanto isso influencia na questão da lucidez, né? Então, para quem tem interesse, tem um verbete do professor Waldo que fala dessa questão que você falou, né? A gente está muito bem, de repente tem uma queda, que é o parênteses patológico. Eu gosto, esse verbete é muito interessante. Para quem quiser estudar, ele é bem interessante. Vamos à primeira pergunta, então, no teletertuliano. A verbetógrafa, professora Fernanda, Fatologia, página 17, final da segunda linha. Poderia falar a respeito da autoconsciência sobre os atos e fatos circunstanciais? Como qualificá-la melhor? Eu acho que isso é a questão até... a gente não tem o hábito de avaliar as situações cotidianas do dia a dia, né? Eu vejo por mim, assim, esse hábito, essa atenção sobre isso só veio a partir do momento que eu comecei a estudar a conscienciologia e a perceber que esses mínimos detalhes das interações conscienciais, elas nos representam como a nossa condição, a nossa manifestação, né? Então, isso, a partir do momento que você não tem o hábito da reflexão sobre a sua manifestação consciencial, sobre a manifestação consciencial das outras pessoas, né? Então você vai no roldão, né? As coisas te levam, os eventos te levam, né? E você acaba não tendo uma manifestação mais real, uma manifestação mais lúcida, mais produtiva, mais evolutiva, né? Então, a primeira questão é: eu tenho autoconsciência dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? E quem dirá das minhas energias, né? Então, se começar qual que é a minha forma de pensar, né? Então, só aí, o que eu estou sentindo nessa situação? Só aí você já vai ganhando lucidez sobre a sua manifestação. E, a partir daí, você vai começar a diferenciar quando você está sendo influenciado por uma outra manifestação, né? Que não é uma manifestação padrão tua. Né? Então, você vai começar a ter os parâmetros para diferenciar, né? Então, dos atos, que são as minhas ações, e dos fatos circunstanciais que estão acontecendo na minha rotina. Em Fatologia, página 17, quarta linha. Quais são as etapas necessárias para o desassédio multissecular? Aqui não tem uma fórmula, né, generalizada que a gente possa elencar diversas etapas. Por quê? É um processo, às vezes, de interprisão, de interação entre duas consciências, ou uma consciência e um grupo, né? Então, o caso é muito específico. E, além do mais, tem todo o processo de decisão pessoal, de autonomia pessoal, né? De abertismo para reciclagem energética, para reciclagem dos sentimentos, né, o abrir mão, às vezes, né, o perdoar a outra pessoa. Então, é todo um processo íntimo, né, das consciências envolvidas
para facilitar ou dificultar o processo do desassédio. E é justamente por isso que às vezes acontece de ficar milênios ali as pessoas, né, interagindo de forma anti-evolutiva, né, maléfica ali para todos, né. Patologia, página 18, primeira linha. Como podemos auxiliar outras consciências na eliminação da lavagem cerebral ou subcerebral, às vezes multimilenar? Auxiliar as outras consciências? Auxiliar outras consciências na eliminação da lavagem cerebral ou subcerebral. Bom, acho que até por isso que eu coloquei ali no final da fatologia, né, a questão da TARES, da publicação das aulas dos debates e dinâmicas da conscienciologia. Porque tudo isso proporciona, né, é um exemplo aí onde a gente pode ajudar as pessoas no sentido de fornecer informação, né? Então, quantas vezes em aula, né, o professor às vezes pergunta, você está percebendo as suas energias, você está percebendo, né, por que você está tendo essa ideia, então está mantendo a criticidade, você já fez análise daquela situação, daquele contexto, então você está o tempo todo jogando questionamentos de autocrítica e heterocrítica, né, para que a pessoa comece a desenvolver isso por si, né? Então, todo o processo de TARES, de tarefa de esclarecimento, né, tudo que possa ajudar a pessoa a fazer esse processo de autocrítica, vai poder auxiliar nos processos mais profundos, digamos assim, né, que chegam até ao nível de uma lavagem cerebral, né, paracerebral, né. Mas a rigor mesmo, a gente não consegue fazer a lavagem no outro, né? A gente oferece todas as oportunidades, tenta fazer o outro refletir, dá orientação, fala, esclarece, mas quem vai fazer a própria lavagem é a própria pessoa, né? Não tem? A deslavagem é a própria pessoa. Porque ela vai ter que entrar nesse processo. Ela, né? que vai entrar, ela vai ter que fazer. Porque assim, querendo ou não, né, há o percentual digamos assim, da contribuição dela nesse processo, às vezes, né, de entrar, né? Agora, quando você falou no início ali, o desassédio que você faz no outro, às vezes, ele vamos chamar, a revelia do assistido, né? O assistido não tem condições mesmo de fazer sozinho o autodesassédio. Então, essa tarefa da TENEPS, por isso ele é chamado, que predominantemente é do esclarecimento, né? Eu acho que isso ajuda também, né, a deslavagem, porque já dá uma primeira limpada assim, naquele ambiente, para depois, com o esclarecimento, a própria pessoa retomar a própria deslavagem. Exatamente, porque não é um processo simples, né? Ele não é bem complexo, bem complexo, tem diversas variáveis envolvidas, né? Então, se tem consciex assediador envolvida, né? Então, às vezes nem tem, né? Às vezes é só ele, não né? tem, né? Então, às vezes, a primeira providência esse desassédio, né, esse resgate, né, esse afastamento. Até eu coloquei em outro momento. Você colocou em algum lugar. Então, dá para desenvolver mais ao longo do verbete. Né? Isso. Paradoxologia, página 19, segunda linha. Como funciona o paradoxo do minuto-chave na ocorrência do desassédio secular? Como saber o exato minuto acertando na mosca sem erro? Ele não quer mais nada, né? Só quer acertar na mosca ali. Eu acho que assim, isso não é uma coisa também que você vai controlar, né? Você vai começar a estudar, né, o processo do desassédio, você vai fazendo as ações que vão contribuir para aquele desassédio. Então, o minuto-chave ali onde ocorre esse desassédio, né, eu acho que não é você controlar esse momento, naturalmente ele vai acontecer, né? Vai chegar ao ponto da virada, ao ponto do desassédio. Né? Então, você tem que começar a perceber quais são os fatores que intervêm na manutenção daquele auto e hétero assédio. Né? É isso que tem que ser trabalhado. Uma pergunta da Alemanha para você. A verbetógrafa, fatologia, página 17, terceira linha. Poderia expandir os diferentes níveis de percepção sobre o estado de embaralhamento mental? Quais seriam estes?
Essa questão, né, também não tem, né, uma resposta pronta para tudo, né? Mas à medida que você vai começando a desenvolver, a se auto-perceber, a ter um autoconhecimento melhor, você vai vendo que esse sentimento, ou essa postura, ou esse trafar, eu não estava lúcido para essa atuação a partir desse trafar. Né? Então, você vai percebendo que você vai tendo escalas, né, de autopercepção em primeiro lugar. Né? Então, esses diferentes níveis, não que tenha uma escala, né, que você possa... eu percebi 50% da minha manifestação, percebi 60%. Você mesmo vai... Eu acho que até é meio infinito isso, né? Não tem muito como chegar ao fim, né, desse diferente nível de percepção sobre o estado de embaralhamento mental. Exatamente, né? Então, agora é outra pergunta da Europa. São três países da Europa diferentes. Tem a Alemanha, essa que a gente fez, essa aqui é Portugal, e mais adiante vai ter a da Espanha. Acho que o seu Schroeder está chamando a atenção. É por lá, né? Vamos lá. A verbetógrafa para a fatologia, página 18, quarta linha, poderia explanar o pseudo-despertamento extrafísico do guia amaurótico? Essa até foi numa situação onde eu percebi, né, em mais de uma situação, às vezes, de perceber o estado da consciência, onde ela sabe que ela morreu, ela sabe que ela dessomou, que não tem mais o corpo físico, mas ela ainda não percebe a real condição dela, as possibilidades que ela tem, né, de atuação no extrafísico, o que ela pode estar indo adiante. Então, é um pseudo-despertamento, né? Ela, às vezes, já tem uma noção de como que ela está ali, qual que é a condição dela, ela sabe que ela não está com corpo físico, mas ainda não está inteirada de toda a situação e possibilidade, né, de ir em frente, né, na situação extrafísica. Né? Por exemplo, passando pela segunda dessoma, entrando num curso intermissivo. Né? E tem aquela condição também que a gente sabe, né? Que ela quer muito ajudar as pessoas, ela até consegue começar a fazer assistência para as pessoas, mas ela faz ao modo dela, sem muito discernimento. Isso, então, enquanto você não tem discernimento, você fica aí no pseudo-despertamento, né? Exatamente. Porque esse despertamento é amaurótico, né? Amaurótico. Que ele está ali, às vezes até está fazendo alguma ação assistencial. Na sua definição, você coloca capacidade de discernimento e da própria vontade. E o guia amaurótico não tem esse discernimento que você colocou aqui na definição. Por isso que eu acho que você está certíssimo de colocar pseudo-despertamento. Então, nós aqui, por exemplo, se dessomarmos e não tivermos o nosso discernimento, a gente vai estar com, mesmo sabendo onde a gente está indo lá, né? A gente vai estar com pseudo-despertamento. A verbetógrafa, fatologia, página 18, terceira linha. Poderia expandir como o descarte da frustração auxilia o despertamento consciencial? Como podemos fazer para descartar as frustrações? Eu achei muito interessante, eu vi na enciclopédia esse verbete, frustração, e eu fiquei refletindo muito sobre ele, porque ali, não lembro bem se era na definição, ele falava que a frustração é a questão de você não estar atento ou motivado ou, para o que está acontecendo de bom no teu entorno, nesse momento, né? E você fica preso, né, em algum acontecimento, uma expectativa frustrada, uma situação onde você teve essa frustração, né? Então você fica, digamos assim, alimentando e vivenciando aquela perda, aquela situação difícil, né? E então, a partir do momento que eu consigo lidar com aquela perda, digamos, né? Aquela emoção, aquela situação que me causou aquele impacto emocional e que me frustrou, então, se eu consigo lidar com isso, eu vou adiante. Né? Então, é nesse sentido que ele pode contribuir com a questão do despertamento consciencial.
né, no sentido de que, a partir disso, você vai sair daquele torpor, daquela confusão mental, emocional, que a situação patológica estava te causando, e você vai poder, a partir daí, aplicar os trafores, né, usar mais o discernimento, a vontade própria para ir adiante, para ir para outros acontecimentos. É nesse sentido. Em Parapatologia, página 18, final da 4ª linha, poderia comentar a sujeição pessoal à possessão interconsciencial por período prolongado como forma de suicídio inconsciente? Então, a questão da sujeição, né, é que muitas vezes a interação entre as consciências, ela sempre tem, querendo ou não, tem o processo da retroalimentação. Né? Digamos assim, uma pessoa vem e faz um processo mais manipulatório, mais, né, assediante mesmo, né? Então, de mais submissão, subjugação. E você, muitas vezes, acaba querendo não, né? Mas, por alguns fatores, você acaba também retroalimentando essa situação. Né? Então, nesse sentido, que passa a ser um processo de suicídio inconsciente, porque você, mesmo percebendo que a situação é patológica, mesmo percebendo que aquilo não é benéfico, não é saudável, não é homeostático, mas você não tem, às vezes, autoconhecimento suficiente, próprio, de como reverter aquela situação. Então, você, às vezes, se submete e se subjuga, você acha que, não é assim mesmo. Então, né, e fora quantos trafares, né, multimilenares que a gente vem desenvolvendo a partir de quantos processos de subjugação que a gente sofre, seja da cultura, seja da religião, seja né, de 500 família, né, muitos processos, né, que causam esse processo de subjugação das consciências, né. Então, muitas vezes a gente não está fortalecido ou com forças, né, com autoconhecimento suficiente para superar aquela situação. E você se deixa entrar, deixa levar, né, no patológico. Principiologia, página 18, 2ª linha. O que é o princípio da saturação assediadora? Seria o caso dos monoideísmos? Não, a saturação assediadora, né, é onde, por exemplo, a situação que a gente estava falando antes, né, onde você está percebendo que aquilo já não é mais benéfico, você já está num ponto que você não aguenta mais a subjugação do outro, né. Então, nesse sentido, é que você saturou daquele processo patológico. É bem interessante, tem esse filme aqui que eu coloquei acho que dá para ver, né, A Cor Púrpura, que tem a cena justamente, né, que ela é uma negra, né, negra, feia, mulher, né, numa época onde no interior dos Estados Unidos, onde nada disso tinha valor, né? Então você era como uma mercadoria, né? Então ela não era escrava, mas na verdade ela foi vendida, né? Casou porque foi vendida pelo pai para o marido, né? E ele lidava, esse marido lidava com ela como se ela fosse ela era a esposa e ela era a empregada. Um traste, né? Exatamente. E ela viveu a vida inteira, né, sendo subjugada, sendo maltratada, já desde pelo pai, né? Depois pelo marido. Então, aquilo era a realidade dela, na cabeça dela mesmo, né? Ela introjetou, digamos assim, eu sou isso, né? Eu não tenho valor nenhum. Então, é interessante ali na cena que ela começa a... Né, depois, quem quiser ver o filme, é bem interessante, né, ela começa a ter ajuda de outras pessoas que começam a mostrar trafores dela. E ali ela começa a ter esse impulso, para conseguir fazer essa reviravolta. Né? E ali ela chega a um ponto onde ela satura, onde ela não aguenta mais o menosprezo, a subjugação do marido. Né? Então, e aí que ela consegue fazer essa viragem. Fernanda, pode perguntar? Dando sequência nos filmes,
Será que você podia falar também da relação da onda e o outro, a vila, também com o verbete? Então, A Onda é um filme onde ele é baseado em fatos reais, né? Então, é uma escola na Alemanha, onde um professor ele tem que fazer uns trabalhos de regimes políticos, né? E eles escolhem lá a questão do fascismo, né, do nazismo. Então, e os alunos começam a achar, não, mas isso não vai acontecer novamente. Então, ele propõe uma atividade prática. Não, então vamos ver como que funcionava, a gente vai fazendo, e daí vocês veem se isso é possível ou não. E esse trabalho prático começou a sair do descontrole, né? Então, ele fez todo o processo do autoritarismo, né, das imposições, e os alunos foram entrando nisso e levando isso para a vida do dia a dia, né? Então, o processo da lavagem cerebral ali, política, no caso, né, de um regime mais faccioso ali, ali os alunos começaram a entrar, né, nisso. Então, eles começaram a entender, né? Eles começaram a entender a questão, né? Na verdade, eles não na hora ali não percebiam, né, que eles estavam, o nível de manipulação e o quanto eles estavam entrando nessa manipulação, né, o quanto eles estavam se deixando formatar pela onda, né? Exatamente, daí eles deram o nome à onda lá, ao movimento, né? Então, daí no final, quando o professor já até perdeu o controle, aconteceu até um acidente, né, ele coloca, olha, vocês não perceberam, né, o nível de manipulação que vocês estavam se deixando entrar, né? Então é nesse sentido aí que no final ali, no caso, acontece uma percepção de quanto é fácil se deixar manipular, o quanto é fácil se deixar subjugar, né, pela figura da autoridade, pela figura do poder, né? Então a gente se deixa. Eu me lembro desse filme. E o outro, A Vila, também ele é interessante, assim, né, o filme não é um grande filme, né, mas ele é interessante. Ele até é mais um impacto, acho que para a pessoa que assiste, né, porque ali também é uma vila, né, onde as pessoas vivem aparentemente felizes, né, tá tudo bem controlado, tudo bem, e o filme vai mostrando que aquele contexto em que as pessoas vivem naquela vila, na verdade, é a manipulação dos prefeitos ali, né, dos dirigentes, né, por traumas que eles vivenciaram no passado. Então, eles quiseram limitar ali não quero contar o final do filme, né? Né, mas e daí o final... Como a gente diz na brincadeira, se você contar, é menos um para a gente ver. Pode contar. Também, né? Então, é interessante porque no final, né, a gente tem a sensação de quanto eles eram manipulados. É o mesmo diretor do Sexto Sentido, né? Então, é mais ou menos naquele estilo, né, que o final... ele é surpreendente ali, então causa uma sensação de despertamento para a gente que assiste. Né? Você quer perguntar? Porque aí a gente depois retoma aqui, que tem muitas perguntas. Oi, Fernanda. Você pode falar sobre, deixa eu ver, aqui na fatologia, quarta linha, as etapas necessárias para o desassédio multissecular. Quais são essas etapas? Então, eu tinha comentado, né, que essas etapas a gente não pode, nem existe, né, um roteiro das etapas para o desassédio, porque cada caso onde será necessário o desassédio é único. Então, vai depender das posturas, do nível de abertismo, do nível de reciclagem que as pessoas envolvidas estão predispostas a fazer para acontecer o desassédio. Né? Então, eu quis mais colocar isso, mais no sentido de que, às vezes, a gente acha que o desassédio daquela vida, né, que hoje a gente está conseguindo fazer, na verdade, é uma etapa dentro de várias etapas que já aconteceram em várias vidas, períodos intermissivos. Né? Então, isso já vem sendo trabalhado para que se chegue à possibilidade, às vezes, do desassédio de todo um grupo.
né, às vezes até milhares de consciências envolvidas. Por né? isso que o professor Valdo diz que essa nossa vida aqui é crítica. Essa nossa vida intrafísica é crítica. Ele já vem sendo trabalhado, e o maior trabalho foi no curso intermissivo, né? Então, essa é isso que você falou. Nessa agora vai ao racha. E daí, ontem... É notável. Não é na etapa, e daí né? a questão séria da nossa responsabilidade, né? Porque às vezes a gente é uma peça-chave, às vezes a gente tem um papel-chave para ajudar muitas consciências, né? A gente tem às vezes uma representatividade. Mas então... ele também fala, quando essa questão do abertismo que você falou, a consciência, se ela se abrir, ela pode fazer a viragem em um mês, por exemplo, né? Então, deu a impressão de que quando o desassédio é multissecular, ele leva um tempo, assim. Então, foi bom você esclarecer que depende do abertismo da pessoa. Isso, depender da pessoa. Ela né? pode fazer essa viragem. Embora o temperamento seja uma coisa mais difícil para mudar. Então, a viragem, assim, ela desperta, mas depois tem que ficar trabalhando o temperamento. É quase um paradoxo isso, né? E por isso diferenciar ali, até eu tinha colocado lá aquela questão do minuto-chave, né? Então, às vezes, aquele momento da virada, é que às vezes esse período que a pessoa entrou, que ela fez em um mês, foi justamente porque ela chegou no ponto da saturação, porque ela conseguiu, porque o contexto do desassédio se formou, então todas as conjunturas, então por isso o minuto da viragem. Né? Então, mas muitas vezes, parece que fez em um mês, né? Mas aquilo foi um processo. Né? Interessante isso, né? Saber, né, que as pessoas, às vezes, ela não vira porque quer o melhor. Ela vira porque está saturada do que é ruim. Não é interessante isso? A gente é esquisito, né? Eita, bicho esquisito é esse negócio de consciência, né? Fernanda, aqui na página 19, em paradoxologia, você pode comentar o primeiro paradoxo? O paradoxo da condição rara da vítima subjugada física e moralmente, não subjugada mental e emocionalmente. Esse até foi num livro, uma situação que me chamou a atenção num livro, que eu não lembro agora bem o nome dele, mas era sobre a pessoa contando sobre a vivência dela nos campos de concentração nazista, né? Eu não lembro bem o nome do livro. E ele ali colocando, né? Então ele como não ele. É Vitor Frank? Como? Vitor Frank, aquele. Eu não lembro bem. É que faz um tempo que eu li, né? Mas ali ele contando, né? Toda a experiência dele, toda a situação que ele vivenciou e o que ele fazia para não se, né? Não se subjugar mental e emocionalmente, né? E é interessante, assim, né? O que será que essa pessoa utilizou? Não é o sentido da vida, não é? Do Vitor Frank. Em busca do sentido. Eu não... Mas, enfim, pode não ser, então vamos adiante. Então, é nesse sentido, né? Porque que umas conseguem, né? O que outras fazem, né? Então, nesse sentido aí, para observar. Fernanda, é interessante essa questão aí. Só concluir. Aqui no ar. Só concluir, Janete. Desculpa. Eu achei bem interessante a condição da pessoa que ela está subjugada física e moralmente, dá a impressão que a pessoa não tem uma saída, né? E ela não se deixar subjugar mentalmente é uma coisa bem rara, né? Por isso que eu coloquei a condição rara, né? Você pode comentar para mim a sindromologia primeira, por favor? A sindromologia? Sindromologia, A anulação da síndrome do carneirismo, né? Então, isso a gente até, né, tem a questão, né, do brasileiro, né? O brasileiro, ele é mais pacífico, mais carneiro, digamos assim, né? É por ali, né? Eu acho que ele é mais alegre, mais carnavalesco. Né, mas perceber, né, às vezes, o nível de aceitação dos fatos, aceitação das manipulações, aceitação que a gente faz, isso acaba acontecendo, se transformando num padrão, né, de atuação. Você se acomoda, você se retém, né, na questão. Então, para acontecer o despertamento, né, no sentido de você
retomar o discernimento, a vontade própria, essa capacidade de atuação mais pró-evolutiva, né? Então, você não pode manter essa patologia, né? Essa acomodação. Obrigada. É aqui na página 17, enfatologia também, bem no final. Você fala assim, o ato de chutar o balde. Eu gostaria que você colocasse aí para a gente como que você faz isto com esse enfoque homeostático, assim, dentro do despertamento consciencial. Que também tem um pouco de relação com esse ponto de saturação, mas não só de saturação, também às vezes do abrir mão. Né? Então, muitas vezes a gente se mantém num processo de subjugação, de submissão a uma outra pessoa, a uma consciex, até né, a própria consciex assediadora, às vezes você mantém aquela situação, retroalimenta aquela situação, porque você não quer abrir mão de algo. Né? Então, às vezes você tem que... né, às vezes o professor Val até fala, né, é preferível às vezes sair de um emprego, ficar lá 6 meses embaixo da ponte, né, então às vezes abrir mão de situações até que são produtivas para você, benéficas naquele momento, né, para que você consiga sair de um contexto patológico de subjugação, né? Então, porque você acha que o chutar balde é negativo, é isso? Não é isso. Eu gostaria assim, porque me veio assim aquela ideia de, não é abrir mão, mas o largar de mão, entende? Eu vou largar de mão, porque não dá mais jeito, né? Vou jogar a toalha, vou chutar o balde, Então, assim, não sei se nesse sentido a gente poderia estar analisando ou vendo de maneira... cosmoética. Gostaria de saber se é possível, porque às vezes a gente tem vontade de fazer isso. Né? Eu já vi o professor Valdo falando, por exemplo, você quer orientar uma pessoa, você fala tudo para a pessoa, aí ele chuta o balde, assim, não no sentido negativo. Assim, eu não entendo isso, que pode ser mas ambíguo, eu concordo né? com você, o chutar o balde aqui, se você olhar o item anterior e o item seguinte, ele está nesse contexto que ela falou, sim, de saturação. Então, não é, pelo que eu entendi, o verbete é dela, depois ela explica, ela que colocou. Mas como é que eu estou entendendo isso? É que assim, você está saturada do ruim. Aí você chuta o balde, não tem nem muito discernimento de porquê. E vai. Não é que o chutar o balde aqui seja positivo ou negativo, é um momento de saturação. De saturação mesmo, né? E depois vai ver o que vai dar. E normalmente, se você encontra o caminho melhor, você melhora. Porque no momento não tem o que fazer, né? Então não vale a pena gastar energia, tempo, ou às vezes Eu considero assim, igual domar a fera. A fera, sabe? Você vai tomar uma fera. A fera reage, luta. Quando ela vê que não adianta mesmo, ela se entrega. Ela chuta o balde. Aí é negativo porque ela vai ficar submissa lá à pessoa que está treinando. Mas a mesma coisa para a gente, né? Vem a patologia, faz e acontece com a gente. Tem horas que você se entrega, você chuta o balde e aí começa a vislumbrar uma coisa melhor. Pode ser. Rosa, eu pensei nisso que a Janete falou, em expectativa frustrada. Então, a pessoa ela organizou, elaborou, preparou e orquestrou tudo para chegar num resultado X, ou para chegar em uma determinada atuação, uma determinada situação. E aí, no momento que é para acontecer, acontece de uma outra forma. Então, existe uma... Ninguém tem que ter expectativa, mas de uma certa forma a pessoa preparou aquilo para que acontecesse daquele jeito, psicologicamente. Então, quando acontece uma frustração, a pessoa tem duas opções. Ela pode ficar remoendo, brigar com raiva, né, contrapensionizar ou largar. Mas esse modo que você está falando é o lado mais patológico mesmo. Agora, eu não sei se... Depois você fala também, porque você que tirou. Mas assim, do jeito que eu vi, está entre... O ato de abrir mão dos caprichos pessoais e a saturação das patologias pessoais, está entre esses dois itens. Então, assim, o que eu compreendo é que essas duas coisas vão fazer você... É como se a gente estivesse sendo domado pela vida, né? Pelo ciclo de vida. Em resumo, a vida, querendo ou não, ela vai te levar para a evolução. Entendeu? Mesmo quem não entende nada de evolução...
vai sendo levada pelo fluxo evolutivo. Então a pessoa às vezes não abre mão com discernimento, porque o abrir mão é discernimento. Mas às vezes ela desiste de lutar naquela patologia. Eu acho que assim, essa é uma boa diferenciação, né? Do abrir mão de chutar o balde, que abre mão porque não aguenta mais ficar naquela condição. Então não tem discernimento, ela chuta o balde mesmo. É a condição da flexibilidade mental, então, né? Em relação àquele aspecto, um determinado... Mas vamos ver a Fernanda. O que a perpetógrafa nos... Não, eu acho que a Rosa pegou bem o ponto, né? Essa questão... Eu nunca tinha percebido essa expressão chutar o balde como algo negativo, na verdade, né? Que para mim não era o sinônimo do que você falou do jogar a toalha. Jogar a toalha. Eu não associei uma coisa com a outra, né? É mais a questão justamente desse abrir mão, mesmo que seja sem discernimento, vai de qualquer jeito, mas... Né, as coisas já estão acontecendo e... É como se a vida obrigasse você a largar muitas situações aquilo. Acontecem isso, tem né? Tem coisas da vida que fazem assim com a gente, né? Não depende de você abrir mão ou não, aquilo já sai. Você larga... E daí, né, você está tentando entender o vínculo com o homeostático, né? No sentido de que, muitas vezes, quando acontece isso, seja com mais discernimento, seja com menos discernimento, ali é que você possibilita o desassédio. Entendeu? Então, nesse sentido que é o homeostático. Porque é ali que você... Porque uma das partes, pelo menos, abriu mão. Que não é o ideal, a gente sabe, né, gente? O ideal é abrir mão com discernimento. Mas não é o nível resultado positivo, pessoas, né? Mas é sempre assim. Não tem aquela coisa assim, não precisa de sofrer para evoluir. Mas qual de nós não precisa passar por uma crise para poder evoluir? Né? A rigor... Em tese, você não precisa de passar por nenhuma crise, não precisa de passar por nenhum sofrimento para evoluir, né? Em tese, né? Em tese, mas a maturidade da gente ainda, sei lá, parece que provoca uma crise, deixa a coisa ficar mais complicada para poder você reagir e mudar de patamar. Rosa, em relação a isso, então, é a aceleração da maturidade, né, que ela fala aqui na, acho que fatologia. Na fatologia, página 18, aceleração da maturidade. É mais ou menos isso. O pessoal sempre fala que essa aceleração da maturidade é você provocar uma crise de em você. Crescimento. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo a meu favor aqui. Eu acho que eu não consigo fazer um verbete, né? Aí você vai lá e se propõe a fazer o verbete, você vai entrar em crise, mas aquela crise é para você melhorar. Então, é uma crise autoprovocada. Essa é a crise de maturidade. Não é aquela coisa de sofrer para poder evoluir. Vou retomar aqui um pouquinho as perguntas, porque tem algumas... Eu só aproveitar para fazer um comentário dentro desse do chutar o balde que eu fiquei pensando, né? E aqui eu vi na página 21, no item etapas, não, no item facilitadores, número 5, ela fala da autodesrepressão. A autopermissão para chutar o balde, dizer basta. Acho que foi esse o enfoque que ela está dando e que ela repetiu de novo aqui. Pelo jeito está querendo chutar o balde. Ela gostou do chutar o balde. Ela gosta de chutar o balde. Aí eu acho que você precisa fazer uma autorreflexão de 5 horas para descobrir por que você gosta de chutar o balde. De repente, Fernanda, você tem que parar de chutar o balde e prever, fazer as coisas com o discernimento. Não, justamente, até num outro... Estou falando sério, Fernanda. De repente, é um balde que ela guarda todos os patos pensenes. Ela chuta e joga tudo fora, embora. Também. Esse balde é melhor, né? Então, vamos lá, gente. Fobiologia, página 19, primeira linha. Poderia esclarecer a racionalização do medo de ficar assediado novamente? Tá. Porque né, muitas vezes, quando você começa a ganhar consciência do quanto você estava sendo assediado e até consegue, daí, às vezes, superar isso, mas você ainda não se sente fortalecido o suficiente naquele trafar que fazia o vínculo. Né? Então, às vezes, eu ficava... Né, tinha um trafar que me fazia o vínculo com aquela consciência extrafísica, ou com sim mesmo. Né?
sempre, com aquela determinada pessoa, eu sempre, né, sempre caio naquele trafar. Então, muitas vezes você consegue superar, consegue dar o basta lá, né, mas ainda fica com medo de cair novamente, né? Então, vai todo um tempo ainda de fortalecimento da autoestima, né, fortalecimento daquele traço consciencial que vai te ajudar a não cair mais naquele mata-burro, digamos assim. Em Sindromologia, página 19, primeira linha. O que é a síndrome do carneirismo? Então, esse a gente tinha comentado, né, que é a questão de ser muito passivo, né, de ser muito submisso às situações. E isso eu percebia que se a gente é assim, com as pessoas, com os fatos, com os acontecimentos do dia a dia, assim também, e isso eu percebia em mim, o quanto também era passiva em relação ao assédio extrafísico, ao assédio da consciex. É como se ocorresse uma acomodação, é assim mesmo, né? Eu estou assediado, então, sabe, assim, esse carneirismo, aceitar a situação, né, da assedialidade, né? Então, você tem que romper isso, tem que dar um corte, entende? Então, por isso que há uma correlação entre a vítima e o algoz, né? Porque se o outro faz o assédio, mas você também entra e mantém aquela situação. Então, que um dos dois tem que dar o corte, né? Seja lá, já pensou que vexame, o assediador consegue fazer toda uma reciclagem, né? Ótimo, que bom para ele, né? Mas e você? E você fica não consegue, né? Então, mas isso não é muito, quer dizer, não sei se é frequente ou não, mas assim, acontece, né? Às vezes o algoz, que é o assediador, ele faz uma reciclagem antes da vítima, porque a vítima fica remoendo aquela raiva, aquela mágoa, aquele ressentimento com o algoz. O algoz fez, por algum processo dele intelectual, cognitivo, ele consegue sair daquilo, milênios depois, às vezes é o algoz que vai socorrer a vítima de novo. Exatamente. Então, até por isso que eu coloquei ali, né, que a questão dessas emoções, frustração, medo, a insegurança, os rancores, né, que às vezes a pessoa tem um rancor lá do meu pai que me fez isso e tal. O pai já morreu, já está em outra vida, já conseguiu superar. Depois é ele que vai daí ela, ajudar. A própria pessoa dessoma. Como consciex continua mantendo aquele rancor, né? Então fica esse processo da parapsicose, que é uma atuação deslocada mesmo. Ela já não tem mais razão de ser. Então, é a própria pessoa que começou a fazer um processo daí de auto-vitimização. Né? Ela, tudo bem, teve a influência do heteroassédio, mas ela manteve o processo daí da auto-vitimização. Ela cultivou, né? Cultivou, exatamente. Aqui. Mas essa questão, essa desmitificação, né, do algoz e da vítima, eu acho que é bem importante, sabe? E a gente sempre acha, né, eu queria ter sido vítima. Eu, algoz, jamais. Mas assim, às vezes uma vítima está em pior situação, quem já foi uma vítima está em pior situação do que a gente. Tudo o que importa mesmo é a autocognição, a compreensão, é a capacidade do perdão, a compreensão do melhor para todos, né? Então, quem é que vai fazer isso melhor e primeiro? Vai depender de cada um, né? É interessante ver. Professora Fernanda, em Estrangeirismologia, página 17, poderia esclarecer o estado intraconsciencial aware e o waking up? Esse waking up é mais a questão do despertar mesmo, né, do acordar. Né, então, esse momento, né, onde você ganha a lucidez. E a questão desse estado intraconsciencial aware, mais lúcido, né? Esse é o nosso sonho de consumo, né? Que pudesse ter mais constantemente esse estado de autolucidez. Só que essa não é a nossa realidade. A gente já tem, naturalmente, pela própria parafisiologia, a gente já tem níveis de lucidez. Durante a vigília física ordinária, depois você vai entrar num estado de sono. Então, a própria parafisiologia já faz com que o nosso nível de lucidez seja... não seja contínuo, né? E a gente justamente está tentando fazer, a partir do conhecimento das energias, a partir do conhecimento da sinalética parapsíquica, do estado mental,
né, do meu estado de pensamento, do meu estado dos sentimentos que eu tenho, tentar observar o quanto tempo que eu consigo manter a minha lucidez, né? Então, se eu conseguir ter um discernimento e uma vontade própria por mais tempo ao longo da vigília física ordinária, assim, né, talvez seja possível no extrafísico, enquanto projetado, e nas nossas próximas intermissões, como com o CIEX, né, que não ocorra essas quedas de lucidez. Em Pensenologia, página 17, última linha. Quais as características da remodelagem pensênica? Isso tudo é através da questão da cognição mesmo, né? Então, a partir do momento que começo a esmiuçar lá um traço consciencial, começo a ver como que eu sempre reajo, eu reajo de forma agressiva. Então, aquilo lá é porque você tem um pensamento, um sentimento e te repercute numa ação, né? Então, qual o pensamento que desencadeou aquela ação? Então, enquanto você não percebe, você não vai conseguir mudar a tua ação. Então, e cada um tem um padrão, né? O holopensene pessoal, o padrão pensênico, que é o seu padrão usual de manifestação. Então, para eu conseguir fazer essa remodelagem, né, reverter algum processo, no caso patológico, né, que eu queira fazer, eu vou ter que primeiro conhecer como que é o estado atual, né, para poder remodelar. Em Fatologia, página 17, final da 4ª linha, poderia discorrer sobre o despertamento alheio no tapa, levando ao estupro consciencial? Esse é no caso assim que às vezes a gente quer, né, quer insistir que a outra pessoa, como que a pessoa não percebe isso? Como que ela não percebe que ela tá, né, que isso não é, que é inútil para ela, que é patológico, que não é benéfico, né? E então muitas vezes você quer forçar, né, que o outro entenda, mas a questão é a cognição, o entendimento, né? A pessoa vai ter que entender aquilo que está acontecendo com ela, né? Então não é de uma hora para outra, né? A gente tem, às vezes, no início, né, das aulas de conscienciologia, que a gente quer falar para todo mundo, porque todo mundo tem que entender. Os familiares que não nos aguentam. Né, então, a gente acha que todo mundo da família, que é bom para a gente, é bom para todo mundo. E vai, fala, insiste, no final eles não aguentam nem mais ouvir a gente. Então, esse é um exemplo clássico, né, que acontece com a maioria quando a gente começa a estudar conscienciologia, né? Então, vamos lá. Parafatologia, página 18, 2ª linha. Poderia aprofundar a influência das energias gravitantes na lucidez consciencial? Esse eu acho que assim, a gente tem muito pouca autoconsciência dessa realidade energética dos holopensenes, seja no intrafísico ou no extrafísico, do quanto ele nos influencia, né? Então é interessante, às vezes eu fico assim, observando chega sexta-feira, 17 horas, você começa a ver o quanto aquilo vai mudando, vai dando aquela sensação de vontade de sair, vontade de... aqui até isso ajuda um pouco, em Foz do Iguaçu é bem mais reduzido do que numa cidade grande, né? Mas eu estava conversando com um colega que é do Rio de Janeiro, ele disse que 5 horas é impossível, sexta-feira, 5 horas da tarde, vai dando uma euforia, uma vontade de sair, né? Então, da onde é aquela vontade, né? É a influência do holopensene instalado, né? Então, eu fico observando, qual que é o holopensene de domingo, né? Qual é o holopensene de um dia chuvoso, né? Então, a gente tem que estar lúcido para isso, para poder a gente dominar o nosso, não deixar que o holopensene, que não seja tão produtivo, que não seja tão benéfico, não nos influencie, né? Mas a maioria ainda não está lúcido para isso, né? Não é que a gente não possa sair, ao contrário, sim, você tem que se sair, distrair, né? Fazer um programa cultural, alguma coisa assim. Mas a questão é ficar submisso a isso. Exatamente. Né? Então, Parafatologia, página 18, final da 3ª linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar a força natural de atração das energias conscienciais do epicentro assistencial na promoção da lucidez? Isso é bastante benéfico, né? Porque o epicentro assistencial,
ele está ali com todo um processo de predisposição à melhora do outro, né, e ao processo assistencial, né, que aconteça ali uma boa situação para todos os envolvidos, né. Então, o epicentro assistencial, ele está, digamos assim, com força energética naquela situação, fora, muitas vezes, por exemplo, numa dinâmica, numa outra situação bem técnica, né, de assistência, os amparadores de função. Né? Então, há toda uma potencialização do energossoma, do epicentro ali, assistencial no momento, né? E isso é interessante porque a força de atração que ocorre, né, entre o energossoma. Então, é como se, digamos, o assistido começa a entrar na psicosfera do epicentro e ele começa a vivenciar aquele estado de maior homeostase. E aquilo auxilia, né, você vai assimilando, assim como teve a assimilação ali, a gente estava falando do Holopensene, quando a pessoa está vinculada à psicosfera do epicentro assistencial no momento, ou a consciex é colocada, né, numa situação de isca lúcida ali, é colocada efetivamente na psicosfera do epicentro, ele vai havendo uma assimilação das energias. Então, só que quem está, às vezes, mais saudável, mais homeostático, consegue doar mais. Né? Então, é uma subjugação no sentido benéfico, cosmoético, né, para alavancar a lucidez. Pergunta na página 21, no item número 8, lá embaixo, a parte de dicionário. Eu queria que você falasse sobre... a questão do auxílio do uso das palavras diferentes das habituais. Por que você acha que o fato de mudar as palavras, elas ajudam no processo de limpeza do Holopensene? Isso eu lembrei muito da questão, quando a gente dá aula, né, os docentes, a dificuldade que o aluno tem no início com as palavras novas, os neologismos, né, mas o quanto ajuda a desformatar conceitos, né, o próprio neologismo, né? Então, o processo da morte e de soma, né? Então, a diferença disso. Às vezes, o aluno mais espírita, lá, digamos, o espírito, e começar a falar o psicossoma. Então, há toda uma troca, né, de interpretação, de formas de encarar, né, aquela situação. Então, isso ajuda, né? Então, por isso que eu coloquei o dicionário cerebral, né, a troca da palavra, para sair, às vezes, ali da priorismose ou do monoideísmo. Né? Tá. Então, é essa quebra, né, do vínculo com a palavra, o contexto antigo. Né? Então, isso teria um pouco a ver com o que você acabou de falar, que é uma ruptura do Holopensene que a pessoa está habituada, que ela está acostumada, que ela vem lidando o tempo todo. E aí, quando muda esse dicionário, entra um léxico novo, entra uma palavra nova, a pessoa ela tem essa ruptura de alguma forma, passa por um choque, uma mudança, e isso faz com que ela mude de padrão. Né? Que força ela ter que pensar, mas o que é dessoma, né? O que é isso? Né? Então, ela força ela a pensar de uma outra forma. O fato dela usar o raciocínio já faz com que ela saia... Ajuda, né? Tá. Fernanda, na página 17, fatologia. Na 6ª linha, os acontecimentos encantoando a pessoa para o autodesassédio. Poderia exemplificar? Isso eu fiquei pensando, assim, às vezes, né, a gente, nas situações assim, às vezes, você quer uma situação, né, eu quero que seja de determinada forma, mas até isso que eu acho que é o grande benefício da convivência com os outros, né, mas o outro, né, vê aquela situação de outra forma, acha que pode ser de um outro jeito, né? Então essa situação diferenciada, diferente daquilo que eu acho melhor, daquilo que eu penso, né, sendo o melhor, é que vai ajudar que ocorra às vezes um desassédio, né? Não sei se ficou claro, acho que não, né? Tá. No sentido assim, os acontecimentos encantoando, né? Tem às vezes uma situação que você quer que dê determinado resultado, seja feita daquela forma,
né? Digamos lá no voluntariado, né? Então, estou trazendo um novo produto, eu quero que seja assim, né? Uma proposta de um curso lá, e os outros vão te dando, às vezes, não, mas tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que ver aquele outro fator, né? Então, esses acontecimentos, muitas vezes, ajudam você a ter que rever a forma como você estava agindo, a forma como você estava... Mas daí não seria, pelo exemplo que você está trazendo, uma expansão de compreensão daquela realidade, a visão expandiu do que um autodesassédio? Tá. Eu coloquei a questão do autodesassédio porque, às vezes, a pessoa ela não está percebendo que aquela situação é patológica. Está se trazendo assim, ela está com uma abordagem patológica, o grupo vem e traz novas abordagens e ocorre o autodesassédio. Exatamente, nesse sentido, né? Eu estava pensando no sentido assim, ocorre alguns acontecimentos e devido à imaturidade da consciência, eu interpretei dessa maneira. E ela começa a identificar que há necessidade da reciclagem. Esse é um outro ponto, né? Eu pensei nessa maneira, abordagem. Eu lembrei da ação para a prescritoria do professor Valdo. Ele, às vezes, te dá uma tarefa para você fazer, que naquele momento você ainda não se sente apta a fazer, e você é obrigada, não é obrigada porque ele te deu a tarefa, não, mas assim, porque você também não quer perder o bonde, né? Oportunidade. Então, você vai se trabalhando, e aí acontece várias, no âmbito do desassédio mental somático que eu estou falando. Então, você, ao cumprir aquela tarefa, eu sei que aconteceu isso muito comigo. Ele me deu uma listagem para fazer uma época, e eu não tinha cultura geral para fazer aquela listagem, né? Eu sei que eu me virei nos 30, estudei feito uma louca e apresentei aquela listagem para ele. Não foi uma listagem perfeita, mas foi a que eu consegui fazer. E aí aquilo me gerou um novo patamar de tudo, de intelectualidade, de desassédio mental somático, de autoconfiança, entendeu? Então é nesse sentido que eu pensei, assim, que daí, vai aparecendo tarefa para você fazer. Entendi, Rosa. Se você for assumindo, aquilo vai encantoando você, que você não tem jeito, você vai evoluir querendo ou não. Mas nesse caso, sim, eu entendo a palavra desassédio mental somático, mas para ocorrer um autodesassédio, que você tem um pato pensene. Nesse caso, exemplo que você trouxe, você enriqueceu a sua interconsciencialidade, enriqueceu o seu mental soma, mas o autodesassédio é quando você tem já um autoassédio. Então, mas eu não tinha um autoassédio de eu ser incapaz, que eu não tinha cultura geral, porque não era, no teu caso, não era possível fazer. Eu e a torcida toda do Flamengo, né, que trabalha aqui. Acho que todo mundo aqui tem um certo... Sim, é que pode acontecer da pessoa pegar uma tarefa nova, que ela não tem experiência, mas no percorrer ela vai conquistando essa experiência, mas não quer dizer que ela está assediada que não vai conseguir. Ela pode confiar que ela vai ser um desafio, vai ser capaz de chegar lá. Que existem várias, né, eu entendi o que você está falando. Tem gente que aceita o desafio, mas eu estou dizendo assim, que a maioria das pessoas que eu converso aqui tem uma... O que é esse tal de famoso autoestima baixa? É autoassédio, entendeu? Então, a maioria aqui que eu converso tem esse problema. Então, na hora que assume responsabilidade, assume fazer algum artigo, fazer algum verbete, fazer alguma coisa mais, de algum trabalho que precise de maior desenvoltura, ele procede o autodesassédio. Agora, isso a gente está falando mental somático, mas o que não é mental somático? Para mim, autodesassédio é sempre uma ponta de mental somático, entendeu? Não pode confundir mental somático com intelectualidade. Eu dei um exemplo de intelectualidade. Não, Rosa, eu só trouxe que tem duas variáveis. Tem consciência que pode assumir uma função e ela considerar que ela não é capaz, então ela tem um autoassédio e vai se desassediar. Pode ter outra consciência que ela considera um desafio, mas ela confia que ela vai chegar lá, ela vai trabalhar e vai desenvolver mental soma. Sim, concordo com você. São variáveis diferentes. Não, concordo com você. Deixa eu só fazer uma pergunta retornar uma pergunta que eu fiz logo no início da tertúlia, que é quando a pessoa se sente encantoada, voltando à questão do encantamento, num outro sentido. A pessoa tem uma expectativa frustrada. Né? Eu mencionei isso antes, quando a Janete fez a pergunta. Só queria retornar, porque tem uma linha semelhante.
O que você acha? A pessoa ela se programou, se organizou, ela tem um determinado nível de expectativa que pode não ser atendido, ou na resposta da outra pessoa, ou numa outra determinada situação. Como é que a pessoa faz essa viragem? Porque você utilizou antes a expressão jogar para cima, chutar o balde, mas como é que a pessoa corta esse mal pela raiz antes, evitando que a expectativa seja criada? O que você acha que dá para a gente falar a respeito disso aí? Então, assim, essas duas questões, né, do encantamento e da frustração, né? A questão, até eu tinha colocado ali a questão dos acontecimentos encantuando a pessoa, né, no sentido de que que o ideal seria o auto-encantamento, né? Esse seria o discernimento, né? A pessoa procura o desafio, mas não, a pessoa muitas vezes os fatos têm que encantar a pessoa para ocorrer esse desassédio, né? E a questão ali da frustração, né? Lógico que a gente tem que ter um nível de expectativa, mas que ela seja saudável, né? A gente não, tudo que é do livre-arbítrio do outro, né? Ou que seja uma situação onde não é o teu traço ali que vai fazer uma diferenciação, né? Que você vai poder, a gente não consegue controlar tudo, né? Então a expectativa ela só é saudável naquilo que você pode produzir de melhor, mas você nunca pode ter a expectativa do resultado que envolvam outras pessoas, e normalmente qualquer ação envolve outra pessoa, né? Com sim ou com CX. Né? Então, acho que quando você começa a dar essa liberdade para que as coisas não sejam da forma que você queira, né? Daí você consegue lidar melhor com a frustração, né? Seria uma diferença entre um planejamento bem feito e um excesso de controle, ou até achar que a situação tem que ser daquela forma. E a questão, às vezes, do planejamento, ele é teórico no primeiro momento, né? Teórico no sentido de que você vai vislumbrar, né? Vou seguir tais etapas, por mais, né? Colocando ali, às vezes, toda a tua experiência. Não, isso daqui eu já sei, já sinto que já tenho aquele faro, né? Isso aqui vai dar nisso. Mas, muitas vezes, acontecem variáveis inesperadas, reações das pessoas inesperadas, né? Essas situações é que você tem que ser aberto para lidar, né? E porque são essas que vão causar a frustração, né? Quando você espera que algo que você não pode controlar saia daquele jeito, né? São essas que vão ensinar mais, né? Obrigada. Fernanda, quando eu li aqui também, eu pensei numa outra questão. No Recim 2, a gente passa por vários consins cobaias, né? E às vezes você muda de pergunta, muda de sessão, muda de folha, e tem um determinado traço que aparece. Não, você vê que aquilo está por trás de muitas coisas que estão te barrando. E às vezes a gente demora um pouco para entender, né? Para cair a ficha onde é que você tem que mexer exatamente. Então eu vejo e eu percebi assim que a coisa vai empurrando a gente até que chega num ponto que acho que você está pronta também para mexer naquilo, aí a coisa clareia. Então vai afunilando. Eu lembro muitas vezes assim que isso me chama a atenção, que às vezes eu estou lendo um texto e determinadas palavras, aquilo me dá um desconforto e eu via que eu pulava, né? Então a questão do léxico lá, né, da palavra. Então ali lá vaidade, orgulho, outra palavra que eu via que era uma reação bem primária, assim, mas eu queria fugir daquela palavra, né? Então, acho que isso, quando a gente começa a se encarar, né, encarar aquele traço, aquilo, para mim, é um parâmetro de que eu já estou mais pronta, digamos assim, para encarar aquele traço, para aprofundar, para eliminar aquele traço fardo, né? Gente, eu só queria chamar a atenção que tem 2 verbetes da enciclopédia. Um é frustração, e o outro que é nosográfico, e o outro é frustração cosmoética, que é neutro. Esse da frustração cosmoética é eu vou ler para vocês, é um ato de negar de modo precipitado alguma realidade com assodamento sem maiores pesquisas, incorrendo em mal-entendido pessoal. Contudo, ao fim, tornado reconfortante e instrutivo, ao modo de lição
na estrada do aprendizado terrestre evolutivo incessante. Então, pode ser por precipitação, você fica frustrado por precipitação, mas se você consegue entender aquela situação, vai ver que é um grande mal-entendido, que aquilo foi tudo uma coisa que te fez crescer. Ele não é homeostático, ele é neutro, mas eu acho que é uma outra coisa para a gente começar a pensar, né? Tá? Professora Fernanda, Fatologia, página 17, primeira linha. Poderia contextualizar a retomada paulatina do autodiscernimento pós-crise? Que momento você identificou que já estava no pós-crise, isto é, que a crise ia ficando para trás? É a hora que você tem que ir encarando a realidade dos fatos, né? Então, muitas vezes a crise tem relação com a questão da frustração, né? Então, pegando aí esse gancho, e você acaba gerando muitos autoconflitos, porque você tem que encarar aqueles fatos, aquela realidade, e você não quer, e você resiste, né? Então, muitas vezes, a retomada paulatina do autodiscernimento é porque você vai fazer várias avaliações daquela situação, né? Então, muitas vezes, a gente às vezes não sai da crise, sair da crise, né? Não, você teve que fazer muita reflexão sobre aquilo, puxa, por que aconteceu isso, né? Tanto é que, por exemplo, um processo de dessoma tem a questão da fase do luto, né? Você tem que encarar a realidade daquele fato, né? do afastamento, da convivência com aquela querida, né? Amiga, um parente, né? Então, ali você tem todo um processo que você vai ter que fazer bastante reflexão para superar aquela situação, né? E quanto mais maturidade emocional e mais visão de conjunto a pessoa tem, a pessoa mais... por exemplo, a pessoa que já atua mais, já tem mais consciência do paradigma multiexistencial, né, de que ninguém perde ninguém, então isso começa a ser, logicamente, o período, em termos de tempo mesmo, mais curto, a pessoa passa menos tempo no processo de crise, porque ela já consegue ter mais autodiscernimento mais rapidamente, né? Então, quanto mais imaturo, a pessoa leva mais tempo para a retomada do discernimento, pela falta de cognição, de conhecimento, né, que a pessoa tem. Em Fatologia, página 17, quarta linha, poderia falar da ignorância ignorada? Qual destas ignorâncias lhe causou mais impacto quando se despertou? De que forma correu atrás dessa defasagem? Eu acho que assim, para mim, assim, acho que a grande virada é saber que eu não sou o corpo físico, né? Conseguir entender isso, puxa, eu sou a consciência, eu não sou o corpo físico, é uma grande virada para o despertamento mais real mesmo, né? Porque ignorância ignorada é o que a gente mais tem, né? Só o fato de a gente, da maioria absoluta, né, das pessoas que vivenciam, que vivem no planeta Terra, não conhecerem ainda o holossoma, né, que existem outros veículos de manifestação, que a pessoa não atua só na dimensão intrafísica, atua em outras dimensões, né? Então, essa é a maior, acho que, das ignorâncias, né, que nós temos. Então, acho que isso fez muita diferença. Por exemplo, começar a compreender o processo evolutivo e multiexistencial foi o que mais me ajudou a lidar com o processo emocional, das frustrações, né, quando ela dos pergunta medos, das que inseguranças. forma você correu atrás dessa defasagem, foi através do estudo, foi através da... Eu acho que o processo do desenvolvimento do parapsiquismo, né? Por exemplo, tentando os fenômenos parapsíquicos me auxiliaram muito, né, nesse sentido, né, de conseguir uma melhor maturidade emocional, né, mais discernimento nas escolhas. Então, acho que o desenvolvimento, de forma geral, né, seja sinalética, seja atuação com CIEX, né, por exemplo, a TENEPS, seja a questão da projeção consciente, isso é uma grande ferramenta para correr atrás, né?
Professora Fernanda, poderia comentar se uma pessoa que teve o despertamento consciencial usufruiu dos benefícios, produziu, porém depois de um tempo, por algum motivo, ela volta à inércia? Como podemos ajudar pessoas que estão nesta condição? Agora, falando isso, eu me lembrei da síndrome de Swedenborg, né, que é mais ou menos essa situação, né, onde a pessoa consegue um nível de lucidez, de discernimento sobre a situação e acaba voltando atrás. E eu vejo que talvez, né, um dos motivos bastante influenciadores, né, é a questão da autocorrupção, no sentido de que a pessoa, às vezes, por um valor que maior, né, acaba desistindo de algo que é mais produtivo, mais pró-evolutivo, né. Então, a forma, eu acho que de ajudar, também não tem como uma receita pronta, né? Acho que cada caso vai ser um caso, né? Então, por exemplo, aí os retomadores de tarefa, né? Não tem uma forma. O momento deles, né? É o momento, né, da pessoa. De saturação deles, né? Momento de saturação. Ou às vezes, né, da situação ali de um novo contexto, uma nova conjuntura que tem que ser. Eu penso, depois você comenta, se você quiser, mas eu penso que você não pode se negar, ou não pode negar à pessoa nenhum tipo de esclarecimento, mas não pode ter expectativa, nem ficar frustrado se ela não corresponder, tem que ter muita paciência e respeitar o nível evolutivo da pessoa. Mas não deixar, assim, qualquer oportunidade que você tiver, que ela abrir para você falar, você vai lá e faz algum esclarecimento. Não ficar naquela ansiedade que você comentou há pouco. Né? Quando a gente conhece a Conscienciologia, a gente quer ficar falando aquilo sem parar. Isso é outra coisa. Isso é porque a pessoa não está nem aí para você, não está querendo te ouvir, e você está lá fazendo o papel do assediador, na verdade, com os conceitos da Conscienciologia, né? É verdade. Então, eu acho que são coisas diferentes. Quer dizer, você ficar calma, observando a pessoa, se der uma brechinha, assim, uma oportunidade, você vai lá, esclarece pontualmente, fica sempre aberta para ajudar a pessoa, mas tem que esperar o tempo dela, né? Não vejo outra saída. Não sei o que você pode... Não é exatamente isso, né? E às vezes a pessoa tem que lidar com aquilo que fez ela regredir, né? A pessoa tem que... saturar, né? Ou às vezes ela vai rever. Só que é interessante que às vezes essa recidiva, digamos assim, ela vai conseguir sair de forma mais rápida, porque querendo ou não, ela já tem a experiência anterior, né? Ela já tem outros elementos, né, que podem ajudar ela a sair, né? Então, às vezes também a gente fica mais desesperado que o outro, poxa, mas caiu de novo, né? Então, acho que esse é o tempo dar dela, tempo ao né? tempo e ficar aberto às oportunidades. Tem que dar o tempo à pessoa. Tá ligado, Fabiana, porque não está ouvindo. Fala de novo, vamos ver se deu tempo. Alô? Eu vi que você colocou o verbete efeito da repressão. Você acha que a gente pode falar em camadas de repressão? Em tese, todo mundo tem um nível de repressão. E à medida que a gente vai descortinando, a gente vai passando por níveis de despertamento cada vez, cada aula, cada palestra, cada tertúlia, cada curso seria um nível de despertamento específico. Não sei se a gente poderia generalizar dessa forma. Mas... Não, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem... Porque a gente tem diversos tipos de repressão. Né? Não é, eu só sou reprimido nisso, eu só sou reprimido para dançar. Não. Né? Eu tenho quantos níveis, quantos tipos de repressão só culturalmente. Né? Por exemplo, nós só por ser mulher. Né? Que é lógico que a gente já superou muita coisa, mas será que ainda não tem? Né? Eu fico observando assim, quantas posturas, jeitos que eu vejo que são porque eu sou mulher. Né? Tem um ginossoma. Mas eu, enquanto consciência, não sou um ginossoma. E por que eu deixo essa manifestação? Né? Então, isso é um tipo de repressão biológica, digamos assim, né? Que eu posso usar até
né, positivamente, né, usar os trafores daí, né, para tentar sair da repressão negativa. E você acha que a gente poderia falar, então, todas as ideias que a gente não abre espaço para que elas sejam mais versáteis ou mais flexíveis, tem aí um nível de repressão, né, um nível de apriorismo. No momento que a pessoa tem algo já pré-elaborado, pré-formatado, existe não sei, poderia se falar de um percentual de nível de repressão, porque ela não tem um espaço para expandir, para versatilizar aquele aspecto, né? Porque se você for ver a pessoa, às vezes, apegada, ela já tem conhecimento de uma ideia mais avançada, mas ela está apegada à ideia imatura, né? Por apego mesmo, né? Por não querer dar o braço torcer. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma autorrepressão, né? A partir desse apriorismo aí que você falou. Agora nós vamos vencer aqui algumas perguntas aqui dos teletertulianos. Professora Fernanda, parafatologia, página 18, final da 4ª linha de baixo para cima. Quando é que acontece o sono reparador no extrafísico e as possíveis causas? Poderia detalhar? O sono reparador, ele é benéfico, né, para a Consim, que acabou de dessomar, então Consciex, né, para que ela consiga lidar e dê menos repercussão na questão do choque da dessoma mesmo, né. A mudança, né, desse corte, dessa ruptura entre a ligação entre o soma e o psicossoma. Então, ele é um recurso benéfico para auxiliar nessa transição, né, do estado de consciência intrafísica para a consciência, para agora, né, um período mais longo como consciência extrafísica, como Consciex, né? Então, é recurso benéfico, né? Principiologia, página 18, primeira linha. Poderia falar sobre o princípio da prioridade compulsória? Esse tem um pouquinho de relação lá com a questão lá do encantoamento, né? Que às vezes as condições da vida intrafísica que fazem você superar uma situação, superar um conflito, né? Então, é engraçado, né, que a gente às vezes está na pior situação e é ali que você encontra os trafores. Né? Então, às vezes, muito engraçado. É muito engraçado. Tem que rir para não chorar, né? Que nem se diz, não sei por que a gente é assim, né? Mas às vezes só na pressão, né? Só na pressão que você vai ter que usar os trafores ali para superar aquela condição, né? Então, a prioridade, às vezes ali a prioridade é conseguir se manter vivo, né, no intrafísico, né? Lógico, tem diversos tipos de prioridade, né? Então é nesse sentido. Em tecnologia, página 18, final da 3ª linha de baixo para cima. Poderia comentar alguma das técnicas psicológicas e psiquiátricas para a superação de traumas? Eu acho que essas são, né, técnicas bastante benéficas. Lógico, tem diversas linhas, diversas atuações da psicologia, da psiquiatria, né? Mas às vezes, por exemplo, a psiquiatria que administra medicação, às vezes naquele momento é o melhor para aquela pessoa, porque ela já está num estado de doença crônica, né? Onde ela não tem ali uma possibilidade de atuação sozinha, pelo nível de baixo autodiscernimento da situação, né? Então, tem diversas técnicas psicológicas. Por exemplo, eu já fiz atendimento psicológico em algumas linhas, né? E atualmente, assim, uma das linhas que tem trabalhado com bastante resultado é a cognitiva comportamental, né? Então, elas forçam ali você a perceber a tua forma de pensenização, a tua forma de reação, né? Então, o teu pensamento, o teu comportamento, e a ter que encarar ali aquela, né, situação com uma reação diferenciada na ação do dia a dia, né? Então, é uma das técnicas psicológicas aí que ajudam
a pessoa, e eu coloquei aqui na superação dos traumas, né, no sentido de que muitas vezes a gente tem uma ação, um comportamento, que ele é derivado de traumas mesmo, né, até de vidas passadas, que hoje estão repercutindo em reações emocionais, que você não sabe bem porquê, mas eu reajo daquela forma, né? Então, muitas vezes, aparentemente banal, estou lidando com a forma que eu lido profissionalmente ou num relacionamento, mas às vezes aquilo está ajudando a superar traumas mais profundos, até de vidas pretéritas mesmo. A verbetógrafa, exemplologia, página 20, segunda linha. O maxi-despertamento consciencial é a condição do desperto desassediado permanente total. Exemplologia, página 20. Isso, eu coloquei como a condição da desperticidade consciencial, né, que é o desperto, desassediado permanente e total. Né, porque se for ver, até eu coloquei aqui na frase enfática, né, que o despertamento é só o passo... o despertamento consciencial é somente o passo inicial para um estado de autolucidez efetiva, né? Então, para ter um parâmetro, por isso que foi colocado o desperto, né? No sentido de que do pré-serenão até o serenão, né? O desperto ali já tem um nível de autolucidez mais constante. 50%. 50% já é muita coisa, né? E mais abrangente, né? Então ele tem essa lucidez mais abrangente das várias dimensões, né? Então, por exemplo, aqui, quanto a gente está lúcido para a atuação do intrafísico e do extrafísico, a atuação das energias, a atuação do holopensene, é muito pouco ainda que a gente tem essa autoconsciência. Então a gente é meio dorminhoco aí, né? Entre aspas, né? Para a real condição, né? Então nesse sentido que seria um exemplo de maxi-despertamento. Facilitadores, página 21, parágrafo... não falou qual parágrafo, mas enfim, poderia expandir o item 8. Dicionário cerebral, o auxílio de uso de palavras diferentes das habituais para sair do monoideísmo e a priorismose. A Fabiana tinha feito essa pergunta, mas se você quiser falar uma síntese de novo, acho que é bom. Eu tinha comentado com ela que era muito fácil observar isso no auxílio aos alunos quando há um neologismo, o emprego de um neologismo, né? Então, a pessoa, para refazer um conceito, dei o exemplo da palavra dessoma, né? Então, para ela refazer a forma que ela tem de encarar, né, o processo emocional de encarar o processo da morte do corpo físico, para dessoma, que é o descarte do corpo físico, e entender que há uma continuidade da consciência, que quem morre é o corpo físico e não é a consciência que morre, né? Então, isso ajuda a sair desse monoideísmo e da priorismose. Professora Fernanda, fatologia, página 17. Última linha, poderia elucidar os pontos de clivagem autoevolutiva? São os pontos de quebra, de separação, né? A gente está vendo aqui, né, até o divisor de águas. A Keiko até falou que hoje eu estou num ponto de clivagem. Que ele dá exemplo, isso é um verbete, clivagem autoevolutiva, que ele dá um exemplo que é a defesa do primeiro verbete, né? Então, é um divisor de águas aí. Né? Então, espero que eu fique mais esperta, né? A partir dessa né? Que essa mudança aí seja autoevolutiva, né? Então, nesse sentido, por isso que ocorre o despertamento, onde a pessoa vai recobrar mais lucidez, vai aumentar a capacidade de discernimento e a vontade. Em fatologia, página 18, segunda e terceira linha, poderia aprofundar a recuperação pessoal após a síndrome de burnout. Em seguida, o descarte da frustração e a autorreconstrução consciencial posterior ao trauma.
Então acho que esses 3 até são, na verdade, assim, são situações onde a pessoa geram muita repercussão em todo o holossoma, né? Um momento de crise, um momento de trauma, né? Mais amplo, né? Por exemplo, uma tragédia social, né? Uma dessoma, alguma coisa assim, gera muita repercussão em todos os veículos de manifestação, né? Então, digamos, é um acidente, a pessoa já está tendo um processo de dificuldade a ser encarado, né, na questão do corpo físico, mas isso vai repercutir no energossoma, nas emoções, na forma como ela vai encarar, se ela é mais pessimista, se ela é mais otimista, né? Então, tudo isso, né, eu vejo que muitas, por exemplo, eu tinha colocado a questão da síndrome de burnout, porque é onde todos esses veículos estão, digamos assim, com problemas, né? Síndrome de burnout é a situação onde a pessoa houve um esgotamento, né, de toda a motivação, de todas as energias para o trabalho, para o encontro com as outras pessoas, né? Então, pelo argumento da conscienciologia, o burnout é causado o problema energético que ocorreu, né? Então, a pessoa com exaustão de trabalho, né, acabou ocorrendo a síndrome de burnout. Então, essa recuperação paulatina, e quando a pessoa está num estado patológico mais intenso, como um trauma ou essa situação do burnout, ou de uma frustração muito elevada, a pessoa não está no seu real potencial. Então, por isso a questão do despertamento depois, né, que é a retomada. Então, a pessoa está mais em inércia, a pessoa está às vezes mais pessimista, mais se sentindo vitimizada daquela situação. Então, ela não está no real potencial. Então, quando ela vai se recuperando disso, por isso, nesse sentido, o despertamento, né, para a retomada do discernimento, da qualidade de vida dela. Teoriologia, página 18, primeira linha. O que vem a ser a teoria da bitanatose? É a questão da segunda dessoma. A segunda dessoma é o descarte do holochakra, do energossoma. Então, a primeira dessoma é o descarte do corpo físico, a segunda dessoma é o descarte do energossoma, né? Então, quem sofre a segunda dessoma é a consciex. Essa que é a teoria, né? E isso ajuda, esse descarte do energossoma, do restante de holochakra, que a pessoa fica, que a consciex fica, né? Que são energias mais densas. Então, esse corte, essa retirada desse excesso de holochakra auxilia a consciex à recuperação da lucidez. Efeitologia, página 18, última linha. Poderia explanar sobre o efeito da regeneração compulsória das ideias pessoais pelo desassédio? Isso às vezes no sentido de que, por exemplo, no processo da deslavagem cerebral, né? Então às vezes é uma lavagem, aqui nesse livro que tem na bibliografia, que é Lavagem Cerebral, Menticídio, o Rapto do Espírito, de Just A. M. Merlu, ele coloca a questão do como eram feitas as lavagens cerebrais, né, na questão do nazismo. E coloca ali como que, após a guerra, as pessoas saíam do processo da lavagem cerebral. Eles faziam para a questão da tortura para... Como é que a gente fala assim para falar que fez o crime? Para se entregar, né? Ou para entregar outras pessoas. Delatar, né? Então, eles promovem a lavagem cerebral ali, fazem todos os procedimentos, né? A confissão, né? Então, ele está relatando isso ali. Então, muitas vezes, esse processo, essa reversão da deslavagem, ajuda, né? Faz com que a pessoa... Então, ele comenta ali, quando acabou a guerra, né? As pessoas voltaram, né? Ela conseguiu reverter as ideias próprias, né? Porque era uma lavagem bem específica, né? Uma lavagem cerebral bem específica. Alguma pergunta? Aqui. Sim. Fernanda,
Aqui na filmografia, vi que você colocou vários filmes, né, bem interessantes. Eu queria que você fizesse uma síntese do primeiro, assim, ó, colocando qual que foi a essência do filme que te chamou a atenção para que você correlacionasse com o seu tema. A cor púrpura, eu acho que ele representa bem a situação ali da subjugação, da lavagem cerebral cultural que a personagem ali sofria, né? Não sei se você conhece o filme. Né, então, que ela sofria. E eu quis colocar ele, né, porque os outros ali, por exemplo, os outros, Amor Além da Vida, né, ele fala bastante ali da parapsicose. Né, então, ele representa bem. E eu quis justamente colocar esse da cor púrpura, porque ele representa uma situação bem cotidiana, né, e que a gente não observa, que a gente sim, sofre lavagem cultural, lavagem cerebral cultural, sofre assédios, né, de consim, de consciex, então, para explicitar isso, né? E é legal que ela fez a reversão, né? Isso, então tem a questão do despertamento ali. Na verdade, a gente pensa na questão da parapsicose, a gente pensa na questão pós-morte, né? Se a gente pensar bem, a parapsicose também acontece aqui no intrafísico, não se pode chamar mas ela acontece aqui também. A psicose, né? Porque a psicose é a situação onde você está desviado, né, de uma ação com discernimento, né? Então, aqui, em qualquer momento que você está com confusão mental, subjugado, pensenicamente, né, por alguma situação, por outras consciências, você pode, né, até desenvolver mesmo alguma psicose mental mesmo, né? Muitos traumas, né, podem ocasionar a psicose, né? E a gente está a ignorância lá que a gente tem sobre as diversas dimensões, né, a multidimensionalidade, isso pode até ser, né, uma espécie, um exemplo aí de psicose, né? Psicose intrafísica, né? Concordo com você. Não tá. A gente está num grande restringimento intrafísico. Isso pode ser uma psicose evolutiva. Psicose evolutiva, exatamente, né? Porque você se restringe. Então, eu acho que é isso que é o grande potencial da projeção consciente, é ajudar a sair disso, né? A gente a recuperar esses conceitos. Porque, na verdade, todo mundo é consciex. Então, a gente está consciente, né? Exatamente, né? Então, a prática da projeção consciente é que pode nos ajudar bastante nisso, né? Fernanda, na página 22, o item 10, otimismo. O corte do pessimismo sem distorcer a verdade dos fatos. Como fazer esse corte? A questão do pessimismo, né? Por exemplo, todo o processo de autovitimização, né? Então, ali, como que você vai visualizar a situação, começar a observar outras variáveis de uma situação onde você se acha vítima, né? Mas será que foi bem assim? Quais foram as intenções das outras pessoas? Quais foram outros fatos, né, variáveis que levaram àquele acontecimento? Né? Será que... Esses dias aconteceu uma coisa bem interessante, eu estava na rua, assim, um exemplo rápido, mas só para ilustrar. Né? Passou um carro e buzinou. Só que ele buzinou por um carro mais afastado, que estava fazendo uma manobra que ia atrapalhar ele. E o rapaz que estava tentando atravessar a rua achou que era para ele. Né? Então, não tinha, ele já achou que ele era a vítima. Nossa, ele xingou o motorista. Né? Então, ele já se achou vítima, já achou, né, que, nossa, essa pessoa e tal. Né? Então, está distorcendo totalmente os fatos. Né? Então, se conseguisse usar com discernimento, se tivesse mais visão de conjunto, aí não iria cair no pessimismo ou na distorção dos fatos. Fernanda, aqui. Deixa ele falar. Tudo bom? Não. Na fatologia ali no finzinho, página 18, pode falar um pouco mais sobre a aceleração da maturidade? O que você pensou? A questão da aceleração da maturidade, né, ela ajuda muito na questão da profilaxia, né, das imaturidades. Então, a partir do momento que eu começo a fazer uma reeducação,
consigo conseguir mais autoconhecimento, mais conhecimento mesmo, né? Eu consigo entender mais a minha realidade, a realidade dos outros, os contextos, e isso de forma evolutiva, né? Que seria a maturidade evolutiva, conseguir vivenciar os fatos, os contextos de uma forma mais madura. Isso ajuda também muito na questão da profilaxia dos assédios, dos autoassédios, dos heteroassédios, né? Então, nesse sentido, que ajuda você a estar mais desperto, né? Então, tanto é que a escala evolutiva, né, quando você chega à condição da desperticidade, é porque você já ganhou mais maturidade, né? Você já conseguiu atuar de forma mais madura. E como você vê essa maturidade assim, na adolescência, numa fase de controle emocional e também de conhecer o corpo, para daí conseguir ter uma maturidade intelectual e mental somáticas com esse controle assim, emocional e do físico? Eu acho que a vida intrafísica ela é um grande instrumento para auxiliar na maturidade, né? Porque a maturidade é da consciência, né? Então eu aprendi a lidar com esse veículo, né? Aprender a lidar com esse soma, por exemplo, ou com o psicossoma, o veículo das emoções, né? É a consciência que vai ter que aprender a lidar com essas reações, digamos assim, que aquele veículo, né, propiciam, aqueles fatos, né, me propiciam. Né? Tanto é que daí a consciência mais madura, evolutivamente, ela consegue ter mais maturidade desde quando ela é bem criança, bebê até. Né? Porque ela, como consciência, já domina aqueles instrumentos. Né? Legal. Obrigado. Nosso tempo já terminou, uma pena, né? A gente ficaria discutindo mais tempo aqui. A gente parabeniza você, Fernanda, e aguarda outros verbetes seus. Nós agradecemos a todos vocês aqui presentes pelas perguntas que movimentaram aqui o nosso debate, né? Agradecemos também aos teletertulianos que participaram conosco, enviando perguntas. E aguardamos todos vocês, tertulianos e teletertulianos, nas próximas tertúlias, nos próximos dias. E passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 22 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 28 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Keiko com o programa Verbetografia, a Neida com a palestra da Ectolab e a Patrícia com o curso de Projeciologia à Distância do IPC. Mas antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Hoje eu quero convidar especialmente os teletertulianos, né, que eu sei que são em grande número, para se tornarem amigos da enciclopédia. O que é este programa? É um programa de sustentação financeira, é o arrimo financeiro da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, este programa ele sustenta 3 instâncias fundamentais para a enciclopédia. Este tertuliário, com a transmissão das tertúlias, todas as atividades que acontecem aqui, a entrega dos verbetes, né, diários e gratuitos, e também o Holociclo e a Holoteca, que são 2 instâncias fundamentais. Você pode ser amigo de uma forma muito fácil. Entre em contato com o CAEC pelo telefone 45, que é o código de área, 35 25 26 52, e peça mais informações de como se tornar um amparador da Enciclopédia da Conscienciologia. Muito obrigada. Boa tarde. A Enciclo Sapiens convida tertulianos e teletertulianos que tenham interesse em participar da Enciclopédia da Conscienciologia e também promover ou qualificar o auto e heterodespertamento consciencial, a se inscreverem, né, a partir da escrita do verbete da Conscienciologia, da Enciclopédia da Conscienciologia, a se inscrever no programa Verbetografia. O curso oferece aulas gravadas e também aulas presenciais semanais para fazer o acompanhamento da sua produção verbetográfica. Nós estamos com inscrição aberta para a turma, então, semipresencial, que começa no dia 12 de março com as aulas presenciais às quartas-feiras à noite. A inscrição é feita na recepção do CAEC ou por telefone 45
3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Lembrando que, para os reciclantes que queiram repetir, né, refazer o curso, tem desconto de 25% e também alunos acima de 60 anos têm desconto de 50%. Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, convida a todos os interessados no tema ectoplasmia a participar da palestra com a professora Sabrina Miller, que abordará o tema Manifestação da Ectoplasmia na Eletrobiografia. Este evento é um evento gratuito que vai ser realizado amanhã, sábado, dia 8 de março, no Salão de Eventos da OIC, às 19 horas. Portanto, não há necessidade de realização de inscrição. É só comparecer ao local. Informamos também que a professora Sabrina Miller, que é especialista em eletrobiografia, vai estar nesse final de semana realizando experimentos com os pesquisadores da Ectolab, que estão previamente agendados. Numa outra oportunidade, quem sabe, será aberto para todos. Compareçam, estão todos convidados. Boa tarde. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso CEPAD, que é o curso de Projeciologia à Distância. É o primeiro desse tipo, que a gente vai ter início agora em março, no dia 24 de março, e término no dia 25 de abril. As aulas elas são inteiramente online, são todas sempre gravadas, em um total de 10 encontros. E nós temos também, semanalmente, às quintas-feiras, os encontros síncrones, né, que são os online efetivamente. Esse curso ele é baseado no Tratado da Projeciologia, e tem também, além das aulas gravadas, todo um curso escrito, né, material escrito, que fica disponibilizado na nossa plataforma de EAD, totalizando aproximadamente 500 páginas. As maiores informações estão já no site do IPC e eu convido a todos a participar. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Resgate na Baratrosfera, especialidade Interassistenciologia, com o verbetógrafo veterano André Lima. Muito obrigado e boa tarde a todos.